Essa semana eu fui assistir o filme O Fim da Rua, um filme que me chamou a atenção quando vi o trailer pela primeira vez, afinal ele é dirigido pelo David Mitchell, que anos atrás dirigiu o filme It Follows, um filme de terror que na minha opinião é bem competente, e também porque o filme traz dois atores muito bons no elenco, a Anne Hathaway e o Ewan McGregor. Eu também fiquei surpreso em ver um filme com dinossauros que não seja da franquia Jurassic World sendo lançado nesse ano, então aguardei o lançamento do filme, acreditando que poderia ser um filme bem feito, mas com as expectativas baixas em relação a como os dinossauros seriam retratados. Conferi ele na estreia mesmo, no dia 13, e sendo uma mídia com dinossauros voltada para o entretenimento, acho que vale a pena falar sobre aqui no canal. Uma coisa que achei legal foi que na hora de selecionar as poltronas durante a compra do ingresso, os assentos se transformavam em dinossauros. Bom, eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira será sem spoilers e seguro para quem ainda não assistiu, mas na segunda parte eu vou falar mais detalhadamente do que aconteceu no filme, então ela vai ter spoilers. Fique tranquilo que eu vou avisar quando for começar a parte com spoiler. O filme se passa nos anos 80, aproveitando a nostalgia que a gente sente por essa época, e nós seguimos uma família que mora naquele clássico bairro norte-americano que você vê retratado em filmes como ET, Poltergeist, Super 8, etc. O filme não tem muita pressa para chegar nos dinossauros, e o início é dedicado a apresentar a família, que apesar de inicialmente parecer perfeita, na verdade passa por um momento bem difícil, onde o casal já não se dá muito bem. Acredito que todos os atores fazem um bom trabalho, mesmo sendo um filme que não exige grandes atuações em cenas dramáticas, não senti em nenhum momento que os atores estavam no piloto automático. Parece até que eles se divertiram bastante fazendo o filme. Durante essa apresentação, situações misteriosas começam a acontecer, como uma planta desconhecida que aparece do nada no quintal da vizinha, por exemplo. E a construção e evolução gradual desse mistério até a introdução dos dinossauros foi a minha parte preferida do filme. Inclusive a introdução do primeiro dinossauro é muito legal, com um jogo de câmera bem interessante sendo utilizado para atrasar a revelação do bicho. Já que chegamos nos dinossauros, que é aquilo que mais nos interessa aqui no canal, vamos falar um pouquinho deles. A CGI, de modo geral, é bem feita, a nível dos filmes do Jurassic World, na minha opinião, mas o visual dos bichos sinceramente deixou um pouco a desejar, a menos para mim. Não basta pôr penas nos dinossauros, é necessário um design que os represente mais como animais do que como seres monstrengos. Não entendo porque eles não contratam paleoartistas para ajudar na reconstrução dos dinossauros. Eu fico imaginando quão mais legal esse filme seria se tivessem dinossauros mais parecidos com aqueles que nós vimos em Prehistoric Planet, por exemplo. Imagina só. Nos trailers que eu vi no cinema, aparecem principalmente dois dinossauros, um Allosaurus e um Theropode de porte menor, que assim que eu vi eu pensei nos Celophysis, mas o filme não fala qual bicho é, então não posso afirmar com certeza. Olhando pelo formato do crânio, é bem parecido, só está um pouco maior do que deveria ser, caso seja mesmo um Celophysis. O Allosaurus acho que é o design mais legal, até porque ele está cheio de cicatrizes próximos da região ali do focinho, algo que faz bastante sentido para esse gênero. Uma coisa que me surpreendeu foi que tem bastante bicho diferente no filme, inclusive animais pré-históricos que não são dinossauros. Eu vou falar mais disso e do design dos bichos na parte com spoiler. As cenas de ação com dinossauros são aquelas perseguições típicas desse gênero, sem muita novidade ou criatividade. Nada que chegue aos pés de algumas cenas que o Spielberg fez nos primeiros dois filmes de Jurassic Park. O comportamento dos dinossauros no filme acredito que seja um pouco melhor do que aqueles que vimos na saga Jurassic World. É uma mistura de cena onde eles agem como monstros e cenas onde eles têm um comportamento mais real. Por exemplo, em uma determinada cena, um dinossauro toma um baita de um tiro na perna, mas imediatamente ele se levanta e continua perseguindo os personagens, como se a sede de sangue e o desejo de matar dele fosse tão grande que o faz ignorar completamente um fêmur quebrado. Em outra cena, um dinossauro consegue comer uma pessoa e isso faz com que ele perca o interesse de perseguir as outras pessoas, o que faz muito sentido, afinal ele já garantiu comida, não precisa gastar mais energia matando o resto só por matar. E por sinal, o filme até que tem bastante violência, viu? Então não recomendo levar crianças pequenas para assistir. Devo admitir que o filme me divertiu muito mais que os últimos 3 filmes da saga Jurassic World. O Fim da Rua é um filme pipoca, mas que assume isso e não finge ser algo mais profundo do que realmente é. Ele tem um grupo de personagens simples, porém bacana. É bem dirigido, tem bastante ação com animais pré-históricos tocando caos em um bairro americano. Então, se você curte filme com dinossauros, eu sinceramente recomendo que você assista O Fim da Rua, se possível no cinema mesmo. Achei ele bem honesto dentro do que se propõe e eu me diverti bastante. A partir de agora eu vou entrar na parte com spoiler, então se você não assistiu o filme, essa é a sua chance de sair do vídeo antes de tomar spoilers. Começando com os animais pré-históricos. Do lado dos dinossauros tivemos, além dos dois que eu já mencionei, um Spinosaurus,
algum tipo de saurópode, talvez um Camarasaurus, não sei, o Stegosaurus, um Anquilosaurídeo e algum Ornitomimossauro, talvez o Gallimimus ou os Strutiomimus. Começando pelo Espinossauro, tivemos uma cena de ação com ele, onde ele ataca o carro onde os personagens estão, mas foi uma cena rápida, não deve ter durado aí mais que 2 minutos, então é uma aparição não tão grande. O design dele estava um pouco estranho, ele não tinha aquela cauda atualizada que já faz um tempo que descobrimos que esse gênero tinha, e pelo que eu me lembro, ele também não tinha as pernas mais curtinhas. Os saurópodes não protagonizam nenhuma cena de ação, eles aparecem mais como cenário mesmo, e em uma cena específica nós vemos dois desses saurópodes acasalando, um montado no outro, como muitos animais modernos também acasalam. É legal ver um comportamento natural sendo retratado no filme, mas essa posição de acasalamento deles é puramente especulação. Na verdade, infelizmente não sabemos nada sobre como os dinossauros acasalavam. Uma coisa que foi estranha foi o fato de os saurópodes serem retratados com penas, sendo que esse é um grupo que acreditamos que não tivesse penas, até pela questão do tamanho desses dinossauros. Ter penas poderia superaquecer o corpo deles. Os stegossauros aparecem mais como cenário também, e não teve nenhuma cena onde eles apareciam bem perto para a gente poder levantar algumas considerações da reconstrução dele no filme. Mas de longe ele parecia representar bem esse gênero. A mesma coisa vale para os ornitomimossauros. Tem uma cena em que eles fazem uma debandada, mas a câmera foca mais na reação dos personagens se escondendo dentro do carro, então nem dá para ver eles direito. O Anquilosaurídeo não consegui determinar qual seria. Ele tinha uns espinhos longos na armadura que apontavam para cima. O único que eu me lembro que temos evidência de espinhos bem longos seria o recém-descrito Spicomelos, mas a orientação e o formato desses espinhos eram totalmente diferentes. Então eu acho que era para ser um anquilossauro mesmo, mas com uma dose de liberdade artística para deixar o bicho mais estranho. Esses são todos os dinos que eu me lembro de terem aparecido, mas tivemos vários animais de outros grupos. Uma cobra gigante, que imagino ser uma titanoboa, teve uma cena bem legal em que ela entra furtivamente na casa atrás de uma presa. O design da titanoboa também pareceu tomar uma certa liberdade artística para deixar essa cobra mais amedrontadora. Ela não parecia ter escamas, parecia até um anfíbio, tinha olhos negros e ela era toda branca. Teve uns 2 ou 3 tipos de pterossauros, o único que eu reconheci foi o Tropeognathus, que é brasileiro inclusive. A reconstrução deles, de modo geral, estava bem legal. Eles tinham até aqueles tegumentos que foram descobertos em alguns fósseis de pterossauros. Teve também algum tipo de pseudosúquio de porte pequeno que ataca os personagens em bando durante um certo momento, não sei dizer qual gênero era. E também um gênero de tartaruga pré-histórica com o casco em formato de espinhos, que eu também desconheço. Provavelmente teve mais um ou outro animal que pode ter aparecido correndo pelo cenário, mas que eu não me recordo agora. Ah, e vale mencionar também que em um momento um personagem abre uma enciclopédia dos anos 80 para pesquisar sobre os dinossauros, e aí vemos aquelas paleoartes com as reconstruções típicas da época. Foi bem legal para ver o contraste com os bichos mais atuais. E bom, o que acontece no filme é que algum tipo de anomalia espaço-temporal acaba criando portais entre o nosso tempo e a Era Mesozoica. Não dá para saber o período, né, porque os bichos estão todos misturados. Tinha bicho do Jurássico, Triássico, Cretáceo, então é difícil saber. Só que esses portais não agem simplesmente como uma passagem. Eles se manifestam no filme com esferas brilhantes que trocam tudo que está dentro delas de tempo. Então uma esfera gigante dessas acaba transportando todo o bairro dos personagens de volta para o Mesozoico. E no final do filme vemos que também transportou uma área do Mesozoico para o presente. E é isso que justifica os dinossauros no filme. Para mim foi uma desculpa boa o suficiente, funcionou ali dentro do filme, e até me lembrou de outras mídias que fazem coisas parecidas, como Dino Crisis e Dino Hazard. Teve um momento bem interessante no filme em que a personagem da Anne Hathaway fala algo como: olha, pode ser que a gente nunca mais volte para o nosso tempo, talvez devêssemos sair por aí e juntar armas e suprimentos. Os mais espertos provavelmente estão fazendo isso. E eu achei legal, poderia indicar até conflito entre os humanos que foram jogados ali naquela situação. Mas infelizmente essa ideia fica só nessa frase mesmo e isso nunca é explorado no filme. Eles nem saem para buscar suprimentos em momento algum. Uma cena que me chocou, porque foi muito inesperada, foi quando o Allosaurus mata o personagem do Ewan McGregor. Foi bem pesado, até porque isso acontece bem na frente da família inteira dele, e foi do nada, deu um peso legal pro filme. A forma como eles escaparam de volta pro tempo deles, achei fácil demais, isso foi algo que poderia ter sido melhor construído. E no final, sinceramente, não sei se concordo com a decisão da personagem principal. Porque eles conseguem voltar pro presente, só que uns 20 ou 30 minutos antes do grande portal aparecer. Então existia ali naquele mesmo momento uma outra versão dos mesmos personagens, que ainda não haviam sido transportados pro passado.
Então, a personagem principal decide pedir uma pizza para que o pai da família, sendo que o do tempo original deles havia sido devorado pelo Allosaurus, né, saísse entregar a pizza e não fosse levado pro Mesozoico pelo portal. Só que, poxa, achei essa escolha dela um pouco egoísta, porque ela privou essa outra versão da família dela de ter o pai ajudando durante os eventos. Então eles foram levados pro Mesozoico sem ele, possivelmente até causando a morte deles. Enfim, é uma loucura pensar nesses paradoxos temporais. Bom, o vídeo já está bem longo e eu vou parando por aqui. Mas me conte você, já assistiu o filme? O que você achou dele? Compartilhe sua opinião comigo nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá e um abraço.